Agora apareceu para gravar. Então, aqui no seletor, é o que a gente já viu para poder fazer a seleção do elemento que eu quero aplicar aqui, o estilo. Certo? Isso aqui a gente viu na aula passada. E vou abrir o código da aula passada. Então, o que a gente viu aqui? Que hora que eu coloco? Aqui está o internal, né? Está dentro do head aqui da minha página, né? Então, quando eu tenho aqui o estilo, então eu tenho que pôr style, type, text/css, para dizer que tudo que tiver dentro dessa tag aqui vai ser de texto específico de CSS. Então, eu tenho aqui o meu P. O que eu estou fazendo com esse P? Aplicando em todos os parágrafos a cor vermelha e o fundo com essa cor aqui. Eu estou aplicando em todos os meus H1 a cor azul e esse fundo coral. Certo? E aí a gente tem um inline aqui. Eu estou dizendo que, em específico este parágrafo, a cor vai ser esse verdinho aqui. Ok? Se a gente rodar isso aqui, abrir o site para visualizar, ele vai estar desse jeito, né? Vai ter esse vermelho nos parágrafos, azul no H1, o fundo coral no H1 e esse fundo meio cinza em todos os parágrafos. Quando a gente viu que o CSS significa folha de estilo em cascata, é por causa disso aqui. Primeiro ele aplicou no parágrafo, aí eu tenho um outro estilo sendo aplicado nesse outro parágrafo. Então, esse outro estilo está sobrepondo o primeiro. Como esse outro estilo somente aplica a cor, então ele vai manter tudo que eu tive. Se eu tivesse um monte de coisa aqui além do fundo nesse parágrafo, ele ia trocar somente o vermelho para o verde. Ele ia manter todos os outros estilos aqui. Então é isso que a gente chama em cascata, né? Ele vai sobrepondo um ao outro. Ok? Isso aqui foi uma revisão do que a gente viu, certo? Então a gente está usando aqui um inline e aqui um internal. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver classes e ID, ou ID de identificador. Como que funciona isso? Então vamos aqui, dar uma olhada aqui nesse... Bom, o que é uma identificador? Vamos pelo identificador mais fácil, que depois a gente monta lá. O que é o identificador? Ó? Tem uma imagem aqui de um ônibus, né? E o que é o ID? O ID é o número da poltrona aqui, ó. Então, cada poltrona tem um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as ímpares estão aqui na janela, né? Então, a gente consegue ver que as ímpares estão aqui e as pares estão no corredor. Se eu chamar o passageiro da poltrona 11, vai levantar somente o passageiro da poltrona 11. Se eu chamar o passageiro da poltrona 47, vai chamar somente o passageiro da poltrona 47. Eu só tenho uma 11 e eu só tenho uma 47 em todo meu ônibus. Então, esse é o ID, é o identificador. Eu vou identificar um elemento com algum nome e ele só vai poder ser identificado para um único elemento. Então, por exemplo, eu não vou conseguir, se eu identifiquei isso aqui como 11, eu não vou poder chamar nenhum outro elemento, cada um uma poltrona, de 11. Então, eles não se repetem.
E a classe? Qual que é a diferença? A classe, a gente consegue denominar vários elementos com a mesma classe. Eu consigo classificar esses elementos. Então, se eu vim aqui no ônibus e chamar os passageiros do sexo masculino, ele vai abrir aqui. Deixa eu cancelar. Vai ficar aqui essa barrinha que não sai agora. Aí. Se eu classificar alguns passageiros desse ônibus e chamar pela classe, vários deles vão responder ao mesmo tempo. Ó. Chamar passageiros do sexo masculino. Então, o 11 respondeu, o 6 respondeu, o 13, o 28 e o 47. Porque eu classifiquei essas poltronas, essas pessoas que estão na poltrona, né, como passageiros do sexo masculino. Aí poderia classificar de várias formas. Passageiros que estão utilizando uma blusa da cor vermelha. Passageiros do sexo feminino. Passageiros que usam chapéu. Passageiros que têm cabelo preto. Então, eu posso classificar vários elementos com a mesma classe, né? Então, a classe para classificar. Eu vou dizer que aquele elemento faz parte de uma determinada classe. E como que vai funcionar isso no CSS? Eu vou copiar esse código aqui e vou criar uma nova aula com outra data, né? Só para a gente ter isso separado. Fechei o visual. Abrir a pasta. Vou usar o mesmo que a gente estava usando aqui, mas eu vou tirar esse fundo. E aqui eu também vou tirar esse estilo. Se a gente rodar isso aqui agora, eu vou botar dessa forma aqui, né? Com os H1 em azul e o parágrafo em vermelho. Uma coisa que a gente tem que lembrar, ó, o H1 é diferente de H2, né? Como se fosse outra tag. Se eu colocar H2 aqui, ó, ele não vai aplicar aquele estilo, né? Certo? Então ele aplica, não é porque que é H que ele vai aplicar para todos. Tem diferença, né? Na tag H1 é diferente do H2. Vamos voltar para H1 aqui. Bom, e como que funciona uma classe? A classe, ela vai servir para mim classificar. Então, eu vou dar um nome para ela da classificação que eu quero gerar. Então, por exemplo, vou vir aqui e eu vou criar uma classe. Quando a gente usa o seletor, eu uso direto o nome da tag. A classe, eu dou um nome para ela. Otávio, eu disponibilizo sim, tá? Depois eu vou localizar por aula, e aí eu ponho todos os sites, acho que fica mais válido, né? Em cada aula, eu vou jogar o zip lá para vocês, né? Aí vocês conseguem ter acesso a esses códigos, ok? Então, a cada classe, eu tenho que dar um nome de acordo com o que eu quero classificar. E para mim dizer que eu estou usando uma classe aqui no meu estilo, eu vou usar um ponto.
Então, quando eu ponho um ponto, quer dizer que eu vou estar utilizando uma classe. Eu vou chamar aqui, por exemplo, ó, classe verde. Abro chaves. Então, vai funcionar igual o seletor aqui. Eu estou dizendo que eu criei uma classe que eu vou classificar como verde. O que eu quero fazer? Quando um elemento participar de uma classe, vai ser aplicado cor verde. Se a gente salvar isso aqui e rodar, o que vai acontecer por enquanto? Nada. Por quê? Porque eu estou dizendo que os meus parágrafos são vermelhos, o meu H1 são azuis, e eu não tenho nenhum elemento classificado como verde. E para mim classificar um elemento como verde? Então, eu tenho que vir aqui no elemento, vamos pegar, por exemplo, esse elemento aqui, esse parágrafo, e eu vou dizer que esse parágrafo, ele faz parte da classe, então eu uso a palavrinha class, e ponho o nome dela aqui, ó, verde. Aqui, na hora de classificar o elemento, eu não preciso pôr o ponto. Por quê? Porque eu já estou dizendo que ele é de uma classe, tá? E aí eu uso o ponto somente aqui no meu estilo. Então, eu estou dizendo que esse meu estilo, ele tem uma classe chamada verde. Então, agora, esse meu parágrafo faz parte da classe verde. Se eu salvar e rodar isso aqui, ele vai sobrepor, então, o seletor vermelho. E ele aplica o verde. E olha que interessante, ó. Eu posso dizer que o meu H1 faz parte da classe verde. Então, agora, se eu rodar isso aqui, o meu H1 formatação agora também está verde. Acho que caiu a minha internet aqui, né? Não, beleza. Voltou o compartilhamento, gente? E para mim sumiu essa... Quando eu estou compartilhando a tela, ele fica com uma borda vermelha aqui na tela, significa que eu estou compartilhando. E ele sumiu aqui. Voltou agora? Tá aparecendo de novo? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu disse que o meu parágrafo, que esse parágrafo faz parte da classe verde e esse H1 também faz parte da classe verde. Então tudo que eu tiver aqui dentro, ele vai aplicar em todos que fazem parte da classe verde, indiferente do seletor, indiferente se ele é parágrafo ou se ele é o título, né? H1, se ele é um header. Se eu aplicar aqui um background color, por exemplo, ele vai aplicar nos dois que fazem parte da classe verde. Ok? Só, vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu a classe? Sim, mas professor, não é mais fácil não usar ele? Não usar a classe, você diz? É, porque aí você tem que colocar em tudo que você quer deixar daquela cor. Isso. Então, mas qual que é a diferença, ó? Eu estou dizendo que todos os meus parágrafos são vermelhos e todos os meus H1 são azuis. Porém, eu tenho alguns... Deixa eu tirar esse background aqui. Isso, Otávio, é o nome da classe, tá? O ponto verde é o nome da classe. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, ó. Se eu quiser chamar essa classe de banana, ó, aí eu teria que mudar aqui embaixo, ó. Porque aí a classe verde não existe mais, ok? Posso dar o nome que eu quiser. Eu dei o nome de verde só para manter a cor aqui,
certo? O que eu quero dizer aqui, ó? Quando eu tenho uma classe, eu vou aplicar a classe como uma formatação específica. Eu quero que todos os meus parágrafos estejam em vermelho, todos os meus H1 estejam em azul, porém, aqueles parágrafos que fazem parte da classe verde estejam em verde. E aqueles H1 que fazem parte da classe verde estejam verde. Então, ele vai sobrepor. Ó. Esse parágrafo aqui, ele vai fazer parte da classe verde. Em primeira instância, ele é vermelho. Se eu tirar a classe aqui, ó, eu vou tirar o verde. Ó, ele vai voltar a ser vermelho. Ah, não, ele faz parte da classe verde. Então, ele vai voltar a ser verde. Aí, o que a gente, às vezes, comete de erro seria o seguinte, ó. Pegar aqui essa classe verde e jogar, por exemplo, em todos os meus parágrafos. Ah, eu quero que esse faz parte da classe verde, esse também faz parte da classe verde, e só esse último aqui é vermelho. Aí eu inverti a situação, ó. Eu só tenho um vermelho. Aí a gente está usando. Tá errado? Não. Mas em questão semântica, tá. No sentido disso, tá. Porque aí eu estou aplicando a classe ao contrário. A classe ela é para classificar, é para especificar alguma coisa. Nesse caso, o que seria o ideal? Como eu tenho mais parágrafo em verde do que vermelho, o ideal aqui era eu inverter, né? O meu seletor ser, então, verde, e a minha classe seria aqui com outro nome, né? Vermelho. Porque o seletor eu uso quando eu quero generalizar. Eu quero que todos os meus parágrafos dessa página sejam vermelhos. Então, aí eu teria que aqui inverter, né? Em vez de eu classificar todos eles como verde, eu jogaria aqui no seletor o verde. Por quê? Porque a maioria deles está verde. Não tem sentido eu classificar todos eles. Eu só vou classificar exatamente o que eu quero classificar. Se a maioria vai ser verde, aí eu estou, então, generalizando ele errado aqui. Eu estou generalizando eles como vermelho, né? Então, a gente tem que ver esse sentido. Então, seria melhor usar esse class do que o inline? Não, o inline aqui a gente esquece, tá? Inline a gente esquece. Não vamos mais usar o inline. Se eu precisar usar um inline, você poderia usar uma classe. Exatamente isso. Ele é como se ele fosse um inline. Mas o inline eu vou aplicar somente nesse elemento. Ó. A classe não, eu posso estender ela para vários. Ó. Eu coloquei ela num P, coloquei ela no H. Se eu, por exemplo, criar aqui um H2, ó. É um H2 aqui, vou colocar aqui, ó. Novo cabeçalho. Se eu usar assim, ó, ele não vai ter nada. Ele vai ficar aqui sem nenhuma formatação. Ah, não, esse novo cabeçalho eu quero que ele também faça parte da classe verde. Ele também, ó, vai ficar verde aqui agora. Então eu posso aplicar essa classe a vários elementos diferentes. O inline não, se eu quisesse pôr o verde aqui pro H2 com inline, eu teria que vir aqui e colocar, né? Style, colocar o color, green. Aí esse é inline. Mas esquece o inline, a gente praticamente não vai usar mais, tá? Ah, mas eu queria mudar só esse H2. Você pode criar uma classe específica para ele lá. Ah, vou criar aqui ó, uma classe. Vou chamar ela de classe nova, por exemplo. E eu vou dizer que a cor dela vai ser esse índigo. E aí você vem aqui e aplica, em vez do style, você vai aplicar uma class nova. Então ele vai aplicar aqui, ó. Ele aplicou classe nova aqui.
Aí tem mais uma coisa interessante que a gente pode fazer, né? Aplicar várias classes do mesmo elemento. Por exemplo, esse, em vez de nova aqui, eu vou criar uma outra. Vou criar a classe fundo. E eu vou usar um background color. Vou colocar aqui, ó, light blue. Então, a minha classe aqui, esse não tem mais nova, que não existe. Ó. Esse meu parágrafo faz parte da classe verde. Esse outro de baixo, ele vai fazer parte da classe verde e da classe fundo. Eu classifiquei ele de duas formas. Ó. Ele faz parte de duas classes. Ele é um parágrafo que ele faz parte do verde e do fundo. Eu ponho um espaço aqui, ó, entre as classes. Se eu aplicar isso, ele vai aplicar as duas classes aqui. A classe verde e o fundo, que é aquele light blue ali. Então, o elemento pode participar de várias classes ao mesmo tempo. Por quê? A gente não é desse jeito. Na nossa, se a gente pegar lá, alunos que tenham cabelo preto, alunos que tenham olho castanho, eu estou participando de duas classes. Tem cabelo preto, tenho olho castanho. E funciona assim também. Eu posso aplicar várias classes no mesmo elemento. E se eu tiver algo que sobrepõe, vamos supor que a classe verde aqui, ó, tivesse um background color, vou usar esse light green. Ó, então a minha classe verde, ela tem a cor verde no texto e o fundo é um light green. Olha que interessante, ó. Olha o que ele fez. Todo mundo que tem a classe verde ficou com o texto verde e com o fundo verde. Com o texto verde, com o fundo verde. Quem não tem classe? Em vermelho. Por quê? A gente está dizendo que quem não tem classe, os parágrafos que não tem classe, ficam em vermelho. Os parágrafos que tem a classe verde, todo mundo, parágrafo e o H aqui no caso que tem a classe verde, recebe a cor verde e o fundo aqui light green, verde claro. E quem tem a classe fundo recebe o fundo azul claro. Esse meu parágrafo aqui, ó, ele tem a classe verde. Então, ele vai ficar com a cor verde e o fundo verde. Esse H1 recebe a classe verde. Então, ele vai ficar com a cor verde e o fundo verde. Esse outro parágrafo recebe a classe verde e a classe fundo. O que ele vai fazer? Ele aplica a cor verde e aplica o fundo verde. Só que aí ele tem a classe fundo. A classe fundo eu estou dizendo que ele também muda o fundo para azul claro. Então ele vai sobrepor a classe verde aqui. O fundo do verde. Ele vai manter a cor verde e o fundo vai ficar o azul claro. Se a gente olhar aqui, ó. Por isso que a gente fala que é em cascata. Vamos inverter lá então, ó. Você falou de colocar assim, ó, né? Fundo e verde, certo? Essa aqui é uma opção que o Otávio está dando, ó. Vamos testar, vamos ver o que acontece, ó. Fundo, opa, e verde. Eu inverti, tava verde e fundo. Eu inverti para fundo e verde, ó. Não aconteceu nada, ele manteve o fundo aqui. E se a gente fazer isso aqui, ó, pegar esse fundo aqui, então, ó, passar ele para cá. Agora mudou. Vocês entenderam o que eu fiz? Aqui a gente estava verde e fundo. Eu inverti a ordem aqui na classe, coloquei fundo e verde. Mudou? Não mudou. Por quê? A cascata ela é aplicada de acordo com a ordem que é posta aqui em cima. Como o fundo vinha depois do verde,
ele sobrepunha isso aqui, independente da ordem que eu uso a classe aqui embaixo. Então, se eu pegar o meu fundo aqui e colocar ele depois do verde, na hora que eu usar as duas classes, esse fundo vai sobrepor. Então, o background color aqui, light blue, vai sobrepor o background color light green em elementos que usa a classe verde e a classe fundo ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que é em cascata. Ele vai sobrepondo um ao outro, de acordo com a ordem que eu coloquei aqui em cima. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo ok? Bom, então a gente viu que a classe vai servir para classificar um elemento. Ah, e se eu aplicar aqui, ó, eu posso vir aqui no H2 e aplicar só a fundo, ó. Eu não preciso aplicar a fundo e a verde nela. Olha que interessante. Esse parágrafo faz parte do verde. Esse parágrafo faz parte do fundo e da verde. E esse H2 somente da fundo. Se a gente salvar e rodar isso aqui, ó, o H2, ó, ele não recebeu cor, ele recebeu só o fundo. Por que ele não recebeu nenhuma cor? Porque se a gente analisar os nossos estilos, eu tenho o seletor P e H1, ou seja, eu não apliquei nenhum seletor em H2. Ele faz parte somente da classe fundo, então ele não faz parte, ele não é do seletor P, ele não é do seletor H1, ele não faz parte da classe verde, ele faz parte só da classe fundo. Então eu vou aplicar somente o fundo azul claro. Vocês entenderam, gente? Tranquilo? O Otávio está respondendo e o resto? Ai, meio confuso, mas dá para entender, professor. Você achou confuso? É por causa de um sobrepor o outro, mas eu consigo entender. Tá. É que assim, ó, o que acontece a sobreposição? Aqui, ó, eu tenho um fundo, certo? Que fundo que eu estou aplicando aqui na classe verde? O fundo azul, verde claro, certo? Então, todo elemento que usar o verde claro, a classe verde, ela vai aplicar a cor verde e o fundo verde claro. Só que se eu quero dizer que esse elemento participa tanto da verde quanto do fundo, ele não daria conflito aqui? Mas aí eu vou usar o verde claro ou o azul claro? Por exemplo, ó, vamos até inverter aqui, ó, vamos colocar verde, vamos colocar fundo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse parágrafo, ele faz parte tanto da classe verde quanto da classe fundo. Ele vai aplicar qual fundo? Ele vai aplicar o fundo verde claro ou azul claro? Ou ele não aplica nenhum? Por isso que ocorre a sobreposição. Então, primeiro ele aplica o verde claro, aí depois eu tenho uma classe aqui embaixo que especifica uma outra cor. E ele faz parte dessa classe também. Então, ele vai aplicar o verde claro e depois ele aplica o azul claro. Então, a classe que ele vai ter, a cor que ele vai ter, vai ser a azul claro. Por que vai ser azul claro? Porque o fundo aqui, ó, está sendo aplicado depois do verde. Se eu inverter isso aqui, se eu colocar aqui o fundo antes do verde, aí ele faz ao contrário. Primeiro ele aplica o azul claro, depois ele aplica o verde. Certo? É questão da gente começar a fazer uso e aí vocês acostumam, tá? Isso aqui não é tão
Parece confuso, mas conforme vocês vão usando, vocês vão vendo que não é tão complicado assim. Bom, então nós vimos o quê? Que a gente pode usar uma classe para classificar vários elementos. E a gente viu que a gente também tem o ID de identificador. Para que vai servir o ID? O ID é para mim identificar um único elemento. De que forma? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, eu vou dizer que esse parágrafo aqui, vamos por esse primeiro parágrafo, ele é identificado como parágrafo principal. Ou eu posso também colocar assim, né? Parágrafo traço principal. O que eu quero dizer? Vocês lembram que a gente viu o ID quando a gente usou link? E aí a gente podia pôr lá um href para o ID? Vocês lembram disso? Que aí eu clicava no link, ele, por exemplo, eu tinha lá, voltar ao topo. Então, o meu primeiro elemento do meu primeiro H1 tinha o ID topo, e aí quando eu punha lá no href do link o topo, ele jogava lá para cima, você lembra disso? O ID, a gente só pode ter um elemento com aquele nome. Então, aqui, ó, eu só vou poder ter esse parágrafo com o nome parágrafo principal. Ah, eu quero identificar um outro parágrafo. Então, eu posso vir aqui e colocar que o identificador dele é um outro parágrafo secundário. Eu só vou poder ter um parágrafo secundário. Então, o nome aqui eu não vou poder repetir. Se eu chamar esse daqui de identificador principal, por exemplo, eu só vou ter esse parágrafo que chama principal aqui. Imagina que o ID é como se fosse o CPF da gente. Cada um tem um CPF único. Esse CPF não repete para nenhuma pessoa. Certo? Lembrando lá do ônibus. A gente só tem uma pessoa sentada na poltrona 11. A gente só tem uma pessoa sentada na poltrona 47. A gente só tem um elemento identificado como principal. Eu só tenho um elemento identificado como parágrafo hífen principal. E aí a gente tem como estilizar por identificador. De que forma? Quando a gente vai usar uma classe, a gente coloca o ponto. Quando eu vou usar um identificador, eu ponho uma cerquilha, ou hash, né? E aí eu dou o mesmo nome que eu tenho aqui, ó. Parágrafo, tracinho, principal. O mesmo nome que eu coloquei aqui, vai ser o mesmo nome que eu coloquei aqui. Aí eu posso dizer que esse parágrafo principal, ele é estilizado, então, com uma cor... É uma cor bem de... Aqui, ó. Orange Red. Vou salvar e vou rodar aqui, ó. Ah, não dá para ver muita diferença, né? Então vamos pôr ele de background. E a cor vamos colocar white aqui. Ó. Então eu coloquei que o parágrafo principal vai ter a cor branca e esse fundo aqui. Lembrando, todos os parágrafos têm a cor vermelha. Os parágrafos que são classificados como verde têm a cor verde e o fundo verde claro. Os parágrafos
que são classificados como fundo, tem o fundo azul claro. E o parágrafo principal tem a cor branca e esse fundo laranja. Eu não consigo usar esse mesmo estilo de parágrafo principal em nenhum outro parágrafo aqui. Por quê? Porque eu estou usando o identificador. Opa, caiu, mas acho que voltou. Voltou. Se eu não estivesse usando o identificador, aí eu teria que montar ele como classe, ou ele teria que ser um ponto, ou ele teria que usar um seletor. Aí eu jogaria isso aqui, por exemplo, dentro do parágrafo aqui. Certo? Mas eu quero identificar, ou seja, somente um elemento meu que chama parágrafo principal vai receber essa cor e esse fundo. Por exemplo, se o meu ID aqui, o meu parágrafo principal, ele não tem mais esse nome, ó. Ele não tem mais esse identificador. Então, o que ele vai fazer? Vai ser vermelho. E se por um acaso eu dizer que esse meu parágrafo ele tem o identificador parágrafo principal, a classe verde e o fundo. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele ignorou a classe verde e o fundo e usou a formatação do ID aqui, do identificador. E se eu jogar esse identificador lá para cima? Vamos jogar o identificador antes da classe aqui. O que vai acontecer? Ele mantém. Por que ele vai manter a formatação? Porque o identificador, a formatação que eu tenho para o identificador, sobrepõe qualquer outra formatação. Porque eu estou dizendo que esse cara aqui é esse cara que eu quero que ele seja assim. Independente se ele tem outra classe, ele vai pegar a formatação aqui do identificador. Se por um... Mas, no caso aqui, ó, se eu não tivesse esse fundo, né? Vou tirar esse fundo aqui, ó, tivesse... Se eu pôr só a cor branca aqui, vai ficar estranho lá na hora que mostrar lá, né? Bom, vamos tirar aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, ó. O parágrafo principal agora, ele só tem a cor branca, ó. Ele não tem fundo mais. O que ele vai aplicar? Ó? Somente a cor branca. Ela vai sobrepor qualquer uma das cores das classes, tanto a verde quanto a fundo. Então, esse cara aqui, ó, esse parágrafo, ele vai aplicar a cor branca, porque ele é do identificador parágrafo principal. É o único cara que chama parágrafo principal. Aí ele tem a classe verde, então ele vai ter aqui a cor verde e o fundo verde claro. E depois ele tem a classe fundo, que é azul claro. Essa cor da classe verde não vai aparecer. Por quê? Porque ele tem uma cor aqui que ela tem uma sobreposição maior, porque é o identificador. Tá? É só porque ele é o identificador. Se ao invés de identificador ele fosse classe, ele ia sobrepor com a cor verde. E o fundo verde claro vai ser sobreposto pelo fundo aqui da classe fundo. E se eu voltar aqui o meu fundo, ó, laranja, ele vai ficar com a cor branca e com o fundo laranja. Ele vai ignorar tanto a cor da classe verde, quanto o fundo da classe verde e o fundo da classe fundo. Por quê? Porque ele é o identificador. Ele é o cara que eu estou chamando aqui, ó. Aí, se eu usar esse ID aqui, de ID de parágrafo principal, num H, por exemplo, vou pegar esse primeiro H, ó. Mas está escrito parágrafo, mas o texto que eu ponho aqui, ó, é indiferente da tag, né? A gente que nomeou ele aqui como parágrafo principal. Se eu aplicar aqui no H, ó,
Vai aplicar aqui no H. E se por um acaso eu replicar isso, ó, vou pegar ele aqui, copiar ele aqui e vou jogar aqui no meu H2. Ó. Então agora eu tenho dois IDs aqui como parágrafo principal. Ele aplicou nos dois. Ah, mas eu não posso usar. Você falou que não pode e funcionou. Funciona por quê? Porque ele estilizou aqui. Só que na hora que a gente for utilizar isso aqui com uma linguagem de programação, aí vai dar problema. Porque eu não posso ter ID repetido aqui. Eu só posso ter um identificado aqui, ó. Certo? Então, no CSS, ele vai acabar aplicando o estilo para os dois, mesmo sendo o mesmo nome de identificador, está errado. Mas quando a gente usar numa página que tem uma linguagem de programação, que é o JavaScript, por exemplo, ele dá erro, ele não consegue identificar quem que é o ID que eu estou chamando, se é esse cara aqui ou se é esse cara aqui. Então a gente sempre vai lembrar de usar o ID uma vez só. Como a gente ainda não aprendeu div, que a gente vai aprender na semana que vem, o que é a div? A div é uma tag especial para criar divisões no nosso site. É através da div que a gente vai estruturar o site. Até então, o mini projeto a gente não estruturou com tabela. E aí lembra que eu falei que não é ideal estruturar o site com tabela? É por causa desse caso que a gente usa a div para estruturar o nosso site. Quando a gente começar a utilizar a div, aí vocês vão ver a importância do ID aqui, do identificador. Certo? Por enquanto, parece que não tem tanta importância aqui. Por que eu vou usar ID aqui, ID principal, parágrafo principal? Não tem muita importância. Nos elementos, nesses elementos mais comuns, realmente não tem muito sentido eu usar um ID. Posso usar? Posso, mas não tem muito sentido, tá? Quando a gente começar a usar a div para estruturar o site, aí vocês vão ver que tem sentido usar o ID lá. Ok? E aí eu posso usar um ID no formulário, eu posso usar ID no botão. Por quê? Eu quero pegar o clique do botão em específico. Aí a gente usa o ID. Ah, eu quero que o meu formulário seja enviado para um site e somente esse formulário aqui. Eu uso um ID. Eu quero que o input do meu formulário, quando eu mudo o texto dele,
Gente, voltei. Internet tomou um capote aqui que, olha, ficou fora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, a última pergunta que o Otávio tinha feito aqui, ó. Se o parágrafo principal ficar atrás do P, igual nós fizemos com os outros, o P vai sobrepor o ID? Vamos testar aqui, ó. Então, vou pegar aqui o ID, parágrafo principal. Vou jogar ele aqui em cima do P, né? Aonde que está o meu parágrafo principal? Está aqui no meu H1. Então, supostamente, o meu ID, esse primeiro H1, em vez de branco, cor branco e fundo laranja, ele teria que ficar com a cor azul e o fundo laranja, certo? Que é o que a gente fez com as classes. Não tá espelhando. Ah, não tá. Espera aí, então vamos lá. Compartilhar de novo. E agora? Chegou aí? Agora foi. Então vamos lá. O que eu fiz, ó? Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui antes das classes, né? Aí a pergunta, o que a gente fez com as classes? A hora que eu coloquei fundo em cima de verde, verde sobrepôs fundo quando eu tenho verde e fundo num elemento. A pergunta do Otávio foi, se eu pegar o parágrafo aqui e colocar ele antes, o elemento que tem o ID, parágrafo principal, ele vai ficar com a cor branca e o fundo laranja? O elemento que está como parágrafo principal é o H1 aqui. Então, esse H1 escrito estilo CSS aqui, ele vai ficar com a cor branca e fundo laranja, ou ele vai sobrepor a cor, ficar com a cor azul e fundo laranja? Vamos ver? Ele mantém o ID. É exatamente isso que você comentou, viu, Otávio? O ID ele tem uma prioridade entre as classes e os seletores, as tags, tá? Dependente de ordem. Por isso que é exatamente isso. O ID ele vai ter a prioridade maior ali. Por quê? Porque ele é único, né? Eu só tenho esse elemento com esse nome aqui. Então ele vai ter uma prioridade maior aqui, ok? Na classe, ó, lembrando, se o meu elemento, no caso desse P, tem a classe verde fundo, se eu inverter aqui, colocar a classe fundo antes da verde, eu vou ficar com a cor verde e com o fundo verde claro, para quem recebe as duas classes. Quem recebe uma só, vai receber só o estilo dela mesmo. Ó. Essa aqui, esse H1 só recebe cor verde e fundo verde claro, e esse H2 só recebe o fundo azul claro. Esse parágrafo que recebe verde e fundo, ele vai receber o fundo azul claro, e aí ele vai se sobrepor com a cor verde e o fundo verde claro. Se eu inverter isso, colocar aqui o fundo depois do verde, aí esse parágrafo que recebe verde e fundo, ele vai ficar com a cor verde e o fundo do azul. Certo? Por quê? Ele vai sobrepondo, que é a cascata que vai se formando ali. Ok? Certo, gente? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Isso daqui, assim, ó, vocês vão, a hora que vai praticar, que é onde que vocês vão aprender melhor, tá? Tudo no HTML é prática. Se não praticar, a gente vai ficando mais difícil da gente conseguir jogar para frente. Então, o ideal é sempre fazer todos os exercícios, ok? Eu vi que pouca gente mandou o exercício que fecha hoje. O que eu vou fazer? Ó? Vou jogar esse exercício para a semana que vem. Então, vocês vão poder entregar ele semana que vem. Só que aí vocês já
aproveitam para aplicar a classe e o ID. Certo? Eu vou pegar esse código, colocar lá também. Tá bom? Então, ele vai ficar como material da disciplina, ok? Certo, gente? Então, quem quiser fazer nesse pouquinho de... Deixa eu ver a pergunta da Raíssa aqui. Ó. Quem já fez usando só as cores? Vocês fizeram usando só o seletor, né? Aí você pode acrescentar novos parágrafos, né? E, uma coisa interessante, ó. Deixa eu pegar aqui, fazer um, por exemplo, ó. Vou colocar aqui uma OL e em um item 2, item 3, item 4. Vai ser aqui, vamos rodar, ó. Criei uma lista aqui, certo? Se eu, por um acaso, ó, criar o OL, vou ver se ele vai aplicar aqui, ó. Eu quero que a cor... Opa! Color. Vamos ver se ele vai aplicar na lista inteira. Senão eu vou ter que aplicar em... O que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma lista ordenada, né? Com 4 itens. Aí eu disse que o meu OL recebe a cor violeta. Então, todos os meus itens, ó, receberam violeta. Vou até aumentar aqui e colocar mais 2 itens aqui. Então, a gente consegue ver que a gente pode aplicar em vários elementos. Ó. Aí eu quero dizer que o meu item 3 faz parte da classe item. E o meu item 5 também faz parte da classe item. E a minha classe item vai ser, ó. Então, se eu quero criar uma classe, ponto, e o nome dela, item. Eu quero dizer que quando ele é item, a cor dele vai ser esse aqui, ó, yellow green. O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai mudar somente os 2 itens aqui. Eu estou dizendo que eu tenho uma lista ordenada. Como é que eu sei que é ordenada? Porque ela põe aqui, ó, 1.2.3. Ordenada, OL. Certo? Essa lista, todos os itens são violetas. Porém, o item 3 e o item 5, deixa eu fechar essa imagem aqui, faz parte da classe item. E a classe item eu estou dizendo que a cor dele é yellow green. Eu também posso criar um ID, ó, item especial. Uma outra cor para ele, ó. Essa aqui, ó, teal. Então, o meu item 6, ele tem um ID item especial. Então, ele vai aplicar aqui. Deu para ver muito bem a cor, né? Que tem muita diferença. Deixa eu ver uma outra cor aqui mais. Isso aqui acho que dá para ver bem, né? Essa sea green. Ele aplicou aqui, ó, esse verde diferente nesse item. O que eu fiz, ó? Criei uma lista que todos os itens dela é violeta. Porém, os itens que são classificados como item recebe yellow green. E o item especial, que é esse aqui, que é identificado como item especial, recebe o sea green.
Então, ó, dá para vocês verem que vocês podem aplicar em vários elementos, tá? Então, quem é que já fez o exercício com os seletores? O que vai fazer? Adiciona novos componentes, né, do site, põe mais parágrafo, põe mais cabeçalho, põe lista e vai treinando, ó. Treina colocar na tabela, no TD. Monta uma tabelinha e põe lá na tabela. Ah, somente os TDs que tem essa classe fica com esse fundo. Somente os TDs que tem essa outra classe tem essa cor de letra. Vamos testando isso, tá? Então aí vocês mandam na outra semana. Quem não fez tem a chance de fazer a tarefa. E quem já fez pode usar o mesmo arquivo e refaz, porque eu só vou mudar, eu não vou criar uma tarefa nova, eu só vou mudar a data dela, ok? Certo, gente? Pode sim, Otávio. Se você tiver parágrafo suficiente para treinar classe e ID nele, pode sim, tá? Raíssa, desfaz a entrega e faz de novo. Pode excluir o arquivo lá e mandar de novo, tá bom? Porque como eu não dei a correção nela, vocês conseguem reenviar novamente, ok? Certo, gente? Então, assim, a tabela é bem legal para vocês treinarem. Se você marcar uma TR com fundo na TR, ele vai pegar a linha inteira. Então, um dos mais legais que dá para vocês treinarem é com tabela. Certo? Aí, semana que vem, se alguém tiver dúvida na hora de fazer a tarefa, manda pergunta para mim. Tá? Não vai deixando passar, que vai virando uma bola de neve. Porque vocês viram que o HTML já virou um monte de tag e o CSS está completando isso. Isso que a gente só viu como colocar cor e fundo. E somente usando o classe ID e seletor. Depois começa a virar fonte, link, se eu ponho o mouse em cima, se eu clico no link, se eu não clico no link, quando eu ponho o mouse em cima no link, ele mostra vários menus. A gente vai começar a aumentar isso daí. Então, a dúvida não pode persistir. Por isso que é importante fazer a tarefa. Ah, eu não estou entendendo, não estou conseguindo fazer a tarefa, não vou fazer. Não está conseguindo fazer a tarefa? Me chama para a gente tirar a dúvida. Não deixa passar. Porque senão a bola de neve lá no fim do ano vai virar uma bola de neve gigante. Porque o conteúdo só vai aumentando. E vocês podem ter percebido que isso vai ser em todas as disciplinas técnicas, né? Vocês estão aprendendo em linguagem de programação, vai aumentando, a dúvida não pode ir deixando passar. E o que vocês forem aprender lá em linguagem de programação, depois a gente vai usar lá em JavaScript, porque JavaScript é uma linguagem de programação. Então, por isso que é importante vocês fazerem muito bem a disciplina, sem dúvidas, porque senão a dúvida vai virar uma bola gigantesca lá na frente. Certo, gente? Bom, então vou encerrar a gravação, vou encerrar a aula. Vocês tentem fazer tarefa. Ah, não estou conseguindo. Me chama no chat. Assim que possível eu respondo, ok? Então tá bom, gente. Diga. No caso, eu já entreguei a tarefa, então eu posso fazer por lá? Não fiz a parte de tabela. Você pode, como eu não corrigi ainda, não devolvi ela para você ainda, você pode até excluir o arquivo que está lá, usa o mesmo arquivo, tá? E acrescenta conteúdo. E aí você manda de novo nela, não tem problema. Porque eu vou alterar a data dela, então ela vai ficar até para outra semana. Tá bom? Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês me chamam, hein? Vou encerrar aqui, então.